Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 8 de agosto, dia que a igreja celebra São Domingos, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 17, do versículo 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, após fazer o anúncio de sua morte e ressurreição, Jesus se depara com o dilema do imposto anual do templo. Trata-se de um símbolo da aliança entre o Estado e a religião da época. O episódio mostra que a comunidade atenta não se deixa alienar. As leis deveriam promover a liberdade do ser humano e o cuidado com a casa comum. Cabe aqui o que alerta Santo Oscar Romero, entre aspas. Há um critério para saber se Deus está perto de nós ou se está longe. Todo aquele que se preocupa com o faminto, com o maltrapilho, o pobre, o desaparecido, o torturado, está perto de Deus. Fecha aspas. O tributo que Jesus pede aos seus seguidores é o amor, a misericórdia e a compaixão. Querido irmão, querida irmã, ninguém gosta de pagar imposto e a razão é simples. Nem sempre se vê uma aplicação transparente dele. O povo de Jesus, com razão, sentia-se explorado pelo imposto que devia pagar à dominação romana, mas entregava de bom grado o imposto do templo. Esse imposto anual era pago pelos homens adultos. Sustentar a casa de Deus é uma honra para os filhos. É verdade que também, em nome de Deus e da fé, há muita exploração e enriquecimento ilícito. E nisso é bom se ter atenção. Contudo, isso não nos isenta de nossa responsabilidade na igreja com o dízimo e as ofertas. Foi o que Jesus fez. Mesmo não tendo obrigação como filho, que é, mandou Pedro pagar por si e por ele. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, ser fiel na devolução do dízimo em sua comunidade paroquial. Encerre comigo esse momento rezando. Ó Jesus Mestre,
como filho do Senhor do templo, poderias considerar-te livre do pagamento do imposto ao templo. Entretanto, para não afastar ninguém do caminho da fé, preferes pagá-lo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta segunda-feira, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 8 de agosto, e dia que celebramos São Domingos, você poderá até acompanhar na sua Bíblia os textos, Ezequiel 1, 2 a 5, 24 a 28, também Mateus 17, do versículo 22 a 27, rezar o Salmo responsorial, Salmo 148. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e depois a continuação dessa reflexão aplicada à vida. No dia 5 do mês, esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem. E eu ouvi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura. Abaixo daquilo que parecia ser a cintura, vi algo como fogo, e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o profeta Ezequiel, na primeira leitura de hoje, fala do seu contato ou experiência com Deus, usando uma linguagem apocalíptica, com símbolos teofânicos próprios desse gênero literário. É importante conhecer mais sobre esse gênero literário e perceber quantas riquezas ocultas trazem tais símbolos. Interpretar cada símbolo e o que eles representam ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Porém, por não entenderem, muitos acabam fazendo desse tipo de leitura interpretações errôneas ou sem sentido, que amedrontam em vez de encorajar. Não é essa a finalidade desse gênero literário muito presente na Bíblia. Pelo contrário, é despertar, desvelar a esperança e mostrar que Deus está sempre conosco, manifestando-se de alguma forma
e pedindo de cada um de nós um compromisso com ele. Assim, podemos perceber que os profetas, cada um à sua maneira, narram o seu encontro com Deus, usando um tipo de linguagem que varia de acordo com cada profeta e com a situação que ele vive no momento. Ezequiel usou esse tipo de linguagem para falar do seu encontro com Deus. É assim também conosco. Cada um faz a sua experiência de Deus. O encontro com Deus que fazemos não é igual para todos. Em um retiro, por exemplo, se pedirmos para que cada um relate de que modo fez a experiência de Deus, encontraremos relatos bem distintos. Essa primeira informação que extraímos da profecia de Ezequiel serve para nos mostrar que Deus se manifesta em nossa vida de diferentes maneiras. Todos os símbolos relatados por Ezequiel são símbolos pertencentes ao universo do sagrado. Eles têm relação com Deus e o firmamento, mas também com a terra, com as pessoas, como, por exemplo, vento forte, grande nuvem, turbilhão de fogo, claridade intensa, brilho faiscante, animais com formas humanas, estrondo de águas torrenciais, voz do além, atribuída ao Todo-Poderoso, arco-íris, etc. Ezequiel cai diante dessas imagens, ou seja, Deus revela toda a sua grandeza e majestade. E Ezequiel se sente impotente diante dele. Mas isso não é motivo para que Deus desista de confiar-lhe uma árdua missão. Não é por acaso que Deus se manifesta em nossa vida. Ele vem para transformá-la, para confiar a nós uma missão. Ninguém faz a experiência de Deus para continuar sendo a mesma pessoa. Quem diz que encontrou Deus, que encontrou Jesus, mas continua do mesmo jeito, está mentindo. Quem o encontra ouve suas palavras, recebe uma missão e busca colocá-la em prática. É o que indica para nós o evangelho desse dia, ao tratar do tema do segmento, da missão e das leis que regem tais ações. Para que uma sociedade viva bem, é preciso que ela tenha leis, regras que norteiem comportamentos, mas essas leis e regras não devem escravizar as pessoas. A função das leis é favorecer a ordem, a vida das pessoas. Se assim não forem, elas não servem e não merecem ser respeitadas. Os impostos devem, obrigatoriamente, por lei, ser pagos, mas eles são muitas vezes pesados fardos na vida das pessoas, principalmente os pobres, tornando-a mais difícil. Jesus discute hoje com seus discípulos a questão dos impostos que eram pagos ao templo. Quem pagava imposto ao templo eram os estranhos. Os filhos ou os de casa não pagavam tais impostos, o que representava a liberdade de Jesus. Os outros, os tidos como estranhos, entre aspas, estavam presos pelos impostos. Assim sendo, os impostos do templo legitimavam a submissão. Pedro é questionado pelos cobradores de impostos se Jesus pagava ou não impostos ao templo. Ele confirma que Jesus paga os impostos. Podemos perguntar: por que Jesus pagava imposto ao templo? Ele era submisso às leis do templo? Era um estranho para o templo? O fato de Jesus pagar impostos ao templo não significa que ele tinha se submetido às leis opressoras do templo, mas que estava ao lado dos que não tinham como se esquivar de tais pagamentos. Ele assumiu a condição humana,
optando preferencialmente por aqueles que tinham sua humanidade renegada, desrespeitada, violada por leis ou por qualquer ato dos que tinham poder. Ao submeter-se à lei, Jesus mostra uma profunda coerência com o seu projeto de vida. Ele não queria ser diferente. Embora pudesse ser diferente, estava do lado dos que eram tratados como estranhos, isto é, os pobres, os marginalizados, os que não tinham vez e nem voz para clamar contra a opressão dos impostos e das leis que pesavam em suas vidas. Jesus veio para humanizar as leis e não para aboli-las, diz outra passagem bíblica. A função das leis, dos mandamentos, é tornar a vida das pessoas mais fácil, para que sejam felizes, como diz a primeira leitura de hoje. Mas isso não vinha ocorrendo. Por isso, Jesus pede que Pedro leve uma moeda encontrada na boca de um peixe e a entregue aos cobradores de impostos. Assim, Jesus e seus discípulos não provocariam escândalos. Não pagar impostos não era apenas escandalizar os seus cobradores, mas, sobretudo, os pequenos, os que pagavam os impostos. Como ele poderia dizer que estava ao lado deles, os pequenos, tendo privilégios e sendo tratado de modo distinto? Seria um escândalo. E quem escandalizar um destes pequeninos escandaliza a Deus, diz Jesus, com outras palavras, em outro momento. Assim sendo, o texto do Evangelho de hoje revela a coerência de Jesus com seus propósitos com os pequenos. Esses procedimentos mostram uma sintonia com Deus e com o mundo. Estar em Deus e com Deus não significa estarmos alheios às coisas do mundo, da sociedade em que vivemos. A missão de Jesus foi aqui nesse mundo e aqui é também a nossa. Quando fazemos a experiência de Deus, como nos mostra a primeira leitura, é para vivermos o que ele nos pediu aqui e agora e não na outra vida. Aqui estaremos também sujeitos à lei, às normas da sociedade e da religião que praticamos. Dentro dessa estrutura, exercemos nossa missão profética recebida no batismo. Querido irmão, querida irmã, é o que nos ensinam as leituras de hoje, tanto a de Ezequiel, que nos coloca na dimensão do transcendente, quanto o Evangelho, que nos coloca no imanente, no hoje de nossa história. Ambas se complementam e mostram que toda missão dada por Deus é humana e divina. E encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, que minhas ações e minha cordialidade mantenham as pessoas abertas para acolher a mensagem do Reino. Amém.